A paz, meus irmãos, vamos dar sequência no estudo do livro de Gênesis. Já estamos no capítulo de número 20. Eu vou fazer um rápido resumo desse capítulo, mas é muito importante que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias conforme a gente vai falando, tá bom? Quando o texto começa aí dizendo no versículo 1 que Abraão partiu dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, esse dali se refere aos carvalhais de Manre, onde Abraão estava quando Deus apareceu a ele com mais 2 anjos, próximo de Sodoma e Gomorra, né? O Abraão então partiu dali e foi para uma cidade chamada Gerar, terra dos filisteus, né? Nessa cidade de Gerar, o Abraão cometeu o mesmo erro do capítulo 12, dizendo agora para o Abimeleque, o rei de Gerar, que Sara era sua irmã. E assim o Abimeleque tomou Sara para si, como o faraó também havia feito, né? Deus então apareceu ao Abimeleque num sonho e disse que ele ia morrer por ter tomado Sara, mulher de Abraão. Só que o Abimeleque ainda não tinha se relacionado com a Sara. E ele se justificou a Deus no sonho dizendo que não sabia que Sara era mulher de Abraão. Afinal, ambos, né, Abraão e Sara, concordaram em dizer que ela era irmã de Abraão. Irmãos, olha o rolo que o Abraão estava metendo dessa vez o Abimeleque, né? Deus disse que sabia, né, que ele não tinha essa informação, que Sara era a mulher de Abraão, e por isso o havia impedido de pecar, né, ou de se relacionar com Sara. Mas a ordem era para que ele restituísse imediatamente a Sara para o seu marido, né, sob a pena de morte, né, se ele não obedecesse. Abimeleque prontamente se levantou de madrugada, contou para os seus servos o ocorrido. Em seguida, ele procurou Abraão e chamou a atenção dele por haver dito que Sara era sua irmã. A justificativa de Abraão foi a mesma da outra vez, né? Eu achei que vocês iam me matar se soubesse que ela era minha mulher para ficar com ela. E realmente ela é minha irmã, só que por parte de pai e não de mãe. E enfim, para recompensar o que fez, o Abimeleque abençoou Abraão com muita prata, né, terras, gados, servos. O Abraão então intercedeu em oração em favor do Abimeleque e seu povo, né, porque o Senhor havia fechado a madre de todas as mulheres dali, né, como punição ao Abimeleque. Esse então foi o resumo desse capítulo 20 de Gênesis. Talvez alguém questione, né? O que o Abraão tinha que fazer em Gerar, né? A vida dele estava muito tranquila, sentado à porta da tenda dos carvalhais de Manre. Que tédio de vida, né? Deixa eu ali em gerar um problema, né? Irmãos, o que levou o Abraão para lá, o texto não diz, né? Para o Egito foi a fome, né? Mas para Gerar a Bíblia não diz. Provavelmente era a rotina dele, né? Fazia parte do seu estilo de vida. Abraão era peregrino na terra, né? Vivia como nômade, sem moradia fixa. Os irmãos se lembram que Deus falou para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ele saiu sem saber para onde ia, né? Pode ser também que Abraão buscava um lugar melhor para os seus gados, seus rebanhos, né? Gerar era uma cidade de terra fértil, bem regada. Enfim, nós não sabemos o motivo, mas sabemos que nessas idas e vindas, o Abraão entrou em mais uma enrascada, né? Ou colocou alguém em uma enrascada. E o que nós podemos extrair de tudo isso, irmãos, para a nossa edificação espiritual? Bom, eu separei 4 lições para compartilhar com os irmãos em rápidas palavras, para o vídeo não ficar muito longo. A primeira é que pecado é pecado, né? Mesmo sendo involuntário. Por isso que ele também tem suas consequências. As consequências até variam de acordo com o pecado ou com a natureza do pecado, mas todo pecado tem suas consequências. O Abimeleque, ele não pecou voluntariamente ao se apoderar de Sara, já que a informação que ele tinha saiu da boca da própria Sara e do Abraão, né? Mas mesmo assim ele estava pecando porque, mesmo sem saber, Sara continuava sendo a mulher de Abraão. Tanto que os irmãos vão observar no versículo 18, por ser um pecado também, mesmo que involuntário, já tinha uma consequência que era a esterilidade, né, das mulheres ali. O Senhor fechou a madre de todas elas.
Mas a partir do momento que Deus advertiu o Abimeleque, aí o pecado já não seria mais involuntário se ele não restituísse a Sara para o Abraão, né? Por isso a consequência também mudaria, seria a morte dele, né? E esse negócio de pecado involuntário, irmãos, leva as pessoas a agirem com má fé. Eu já ouvi pessoas não crentes dizerem que é melhor não conhecer a palavra do que conhecer e não praticar ela, entendeu? Achando que assim vai escapar no dia do juízo. Só que engana-se quem pensa assim. Em Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15, Jesus disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aqueles que não quiserem ouvir a verdade da palavra de Deus, né? Já que não estão na ignorância por não conhecerem a verdade, mas por não quererem conhecer a verdade. Então, meus irmãos, o melhor a fazer é reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e nos converter, para que eles sejam apagados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, conforme diz o apóstolo Pedro, né? Não adianta, irmãos, as pessoas quererem enganar a Deus, né? A Deus ninguém engana. Enquanto a gente vai com um milho, Deus já vem com o cuscuz pronto, né? A segunda lição que eu aprendo nesse texto, irmãos, é que Deus vela pela santidade no casamento, né? Notem que Abraão e Sara entraram num acordo em omitir que eles eram casados, né? Ou seja, se o Abimeleque tivesse se relacionado com a Sara, seria com o consentimento do casal, vê se pode. Será que tem isso nos dias de hoje, irmãos? Os irmãos já ouviram falar de relacionamento aberto ou swing, né? É quando o casal diz: se houver o nosso consentimento, não haverá pecado ter relacionamento extraconjugal. Afinal, é melhor do que fazer escondido. Só que Deus está mostrando, através da vida de Abraão, Sara e Abimeleque, que ele não admite esse tipo de prática no casamento, né? Irmãos, quando Jesus disse que se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso seria feito ou aprovado por Deus, é óbvio que Jesus não se refere ao mal, mas à união entre as pessoas, né? De maneira nenhuma, um casal concordando com esse tipo de atitude, Deus iria aprovar, né? A terceira lição é que a gente tem que tomar cuidado para não fazer o certo da maneira errada, né? O Abimeleque, sabiamente, ele temeu a Deus quando foi advertido no sonho, né? Porque Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele fez o certo, que é temer a Deus, mas agiu de maneira errada, ao contar primeiro para todos os seus servos o ocorrido, e só depois ele conversar com Abraão. E o que Jesus disse sobre isso em Mateus capítulo 18, versículos 15 e 16? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, só então você leva mais um ou dois, né, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. O que passar disso, irmãos, é fofoca, é maledicência e tudo isso é pecado, né? Tá certo que o texto diz que quando os servos de Abimeleque souberam do sonho, todos eles temeram a Deus, né? Mas nem sempre é assim, né? Facilmente Abraão e Sara poderiam cair na boca do povo, né? Serem alvos de chacota ou difamação, acharem que eles estavam num relacionamento aberto, né? Quando na verdade não era nada daquilo. Irmãos, tem muita gente na igreja que até teme a Deus também, mas por não participar dos cultos de ensinamentos, né? Não conhece a palavra de Deus e quando são prejudicados por algum irmão, toma a mesma atitude do Abimeleque. Ao invés de conversar com o irmão, que seria o certo, não controla a língua e age de maneira errada, né? Sai falando para todo mundo, causando assim transtornos e constrangimentos, né? Irmãos, Tiago, ele nos adverte. A língua é um pequeno membro do corpo, mas com um poder de destruição muito grande, né? E se o crente não vigiar, com a língua ele bendiz a Deus e ao mesmo tempo ele amaldiçoa as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, antes de falar algo sobre alguém, a gente precisa procurar saber se é verdade, se edifica, se é necessário falar, se não é melhor se calar, né? Em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, diz que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio.
A quarta e última lição nesse texto é que Deus não compactua com a mentira, porque ele não é homem para que minta, né? Simples assim. João vai dizer que o diabo é o pai da mentira e Deus é o pai da verdade. Então Deus jamais vai ser conivente com a mentira, né? Embora haja algumas passagens bíblicas onde Deus não repreende alguém que mentiu, né? Pelo contrário, Deus abençoou, como no caso de Raabe, né? Uma prostituta de Jericó que mentiu para proteger a vida dos espias de Josué. Deus honrou ela, fazendo parte da linhagem de Davi e do Senhor Jesus, né? Também as parteiras hebreias, né, que mentiu para proteger a vida de Moisés, e Deus também as abençoou, além do próprio Abraão, que omitiu a verdade 2 vezes para proteger a sua vida, né? E nem por isso Deus o repreendeu, pelo contrário, né? Deus repreendeu o faraó e agora o Abimeleque. O que acontece, irmãos? São várias as leis de Deus, e assim como as consequências variam de acordo com o pecado, as prioridades também variam de acordo com a lei. Existe a lei de Deus que diz não mentirás, mas existe também a lei que diz não matarás. E o que é pior, mentir ou matar, né? Ou não priorizar a vida? Às vezes acontece, irmãos, de ficarmos encurralados, né? Sem saída. E aí o que fazer? Mentir para que não haja morte ou deixar de mentir e ser assim cúmplice de uma morte, né? Ainda mais alguém traumatizado com as maldades dos moradores de Sodoma, como Abraão poderia estar, né? Talvez alguém diga, mas irmão, o melhor é confiar em Deus, porque Ele é poderoso para abrir uma porta de escape onde não tem. Sim, claro. Realmente, Jesus disse para os seus discípulos, né? Quando vocês forem questionados pelas autoridades sobre a sua fé, não se preocupem, porque naquele momento o Espírito Santo lhes dará o que falar. O próprio Senhor Jesus, né? Ele foi exemplo disso, né? Quando levaram uma mulher adúltera até a ele, querendo apedrejá-la e perguntando o que Jesus achava da ideia, Jesus estava humanamente sem saída, né? Se ele dissesse apedreja, ele estaria passando por cima da autoridade dos romanos e ia se complicar. Se dissesse não apedreja, estaria ferindo a lei de Moisés, que mandava apedrejar os adúlteros. E se Jesus ficasse em cima do muro, né, em silêncio, como ele ficou por um certo tempo, ele estaria ferindo a lei do sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, né? Jesus, então, sendo aquele que abre porta de escape onde não tem, deu uma espécie de checkmate neles, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, meus irmãos, realmente o melhor é confiar em Deus, né? Algo que naquele momento o Abraão não fez. Mas falar do Abraão é fácil, né? Agora, se colocar no lugar dele, ninguém queria. Mas que Deus nos guarde dessas chamadas sinucas de bico que a vida nos coloca, né? Enfim, vimos nesse capítulo mais uma das cabeçadas do Abraão que todos nós estamos sujeitos também. Claro que isso não impediu Abraão de ser chamado amigo de Deus, porque ser amigo de Deus não significa ser perfeito, né? Mas levar uma vida de busca contínua à perfeição. Perfeição que só será concretizada quando Jesus voltar para levar a sua igreja, né? Irmãos, Tiago disse, todos que quiserem ser amigos do mundo, ou seja, do sistema pecaminoso mundano, constituem-se inimigos de Deus, né? E então, da mesma forma, todos que quiserem ser inimigos do mundo, constituem-se amigo de Deus. É o que Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, né? E no contexto da vida de Abraão, ele sempre fazia o que Deus mandava. E isso é o que importa, né? Eu sempre costumo dizer que uma ou duas atitudes isoladas não definem o caráter de alguém, mas o contexto da vida da pessoa, né? E o contexto da vida de Abraão era uma vida de fidelidade a Deus, de obediência, de temor a Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo de número 20. No próximo vídeo estaremos, com a graça de Deus, meditando no capítulo 21. Deus abençoe a todos e até lá.